Polícia Federal apreende 51 milhões de reais na casa do ex-ministro Gedel. Homem que abusava de mulheres em ônibus gera revolta na população e levanta discussão sobre cultura do estupro. Brasil carrega na história heróis nacionais politicamente incorretos. Vamos falar também sobre preconceito regional e por que os brasileiros rejeitam a própria cultura. Olá, tudo bem com você? Começa agora o nosso Redação Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado porque mais uma semana você está aqui para debater com a gente assuntos importantes, assuntos que a nossa produção aqui considera bastante relevante para que a gente discuta nesse sofá e você junto com a gente. Você conhece já todas as formas como você pode participar com a gente. Tem o nosso Facebook, facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo. Você também encontra a gente no Instagram. Tem também o nosso site, o novotempo.com/jornalismo. Lá você pode acompanhar as nossas discussões passadas e vários programas aqui do Departamento de Jornalismo. Você consegue saber tudo o que está acontecendo por lá. E aí, gente, tudo bem? Como foi a semana de vocês? Parece que esse é um programa especial, né? Nossa, hoje está especialíssimo. Hélio não está. Um programa patriota sem Hélio Brasil, né? Porque Hélio Moura é tão patriota que se ele pudesse, ele mudava o nome dele para Hélio Brasil. Nossa. Mas É não verdade. está nesse programa sobre 7 de setembro. Mas aí a gente está recebendo aqui, para nos ajudar nesse debate, que é muito histórico hoje, o Carlos Daniel dos Santos. Ele é historiador, professor do IASP, Instituto Adventista São Paulo, é o NASP Campus Hortolândia. Isso, Campus Hortolândia, isso. E também professor na Escola Adventista de Paulínia. Isso. Então, Hortolândia e Paulínia. De Paulínia. Tudo pertinho. Tudo pertinho. Muito Isso. obrigado, viu, Carlos? Imagina, prazer todo meu estar aqui com vocês. Você é patriota que nem Hélio Moura, assim? Se pudesse mudar Nossa. o nome para Brasil? Não sei. Pergunta para o professor de História, meu pai. Acho que bem patriota, sim. Ao ponto de mudar o nome, não sei. Hélio Moura tá na frente Aí é demais, ainda. aí é demais. Eu tenho um abraço para mandar. Pois mande, Suzane. O meu abraço em especial hoje vai para Eliel Souza, que mora em Vicência, no Pernambuco. Um grande abraço para você e obrigada pela audiência de sempre. Muito bom. Eu quero mandar um abraço especial, eu não anotei os nomes aqui, mas para todo o pessoal que estava acompanhando a plateia do Anjos em Ação que a gente teve no último final de semana. Pessoal muito carinhoso com a gente, muita gente veio falar inclusive do Redação Novo Tempo. Então um abraço para todo mundo que estava acompanhando ao vivo aqui do estúdio o Anjos em Ação que aconteceu na última semana. Acho que o Carlos também tem abraço para mandar. Eu queria mandar 2 abraços. Pode? Claro! Verdade. Para o meu professor da faculdade, Pedro Custódio, que sempre me ajuda muito com questões históricas, e para os meus alunos do IASP de Paulínia. Se eu não mandasse um abraço para eles, já tá bem encrencado na É segunda-feira. verdade. Alunos aí do professor Eu Carlos, posso mandar então, um abraço para uma tudo pessoa certo. especial? Pode. Um abraço para minha esposa, porque eu completei 7 anos de casado no dia 5 de setembro. Só isso, pronto. tá bom. Parabéns, Leite. A gente também quer mandar um abraço super especial para Miguel, porque 7 anos, gente. Não, ela é ótima. Fala aí. Santa Miguel, viu? Amor, eu te amo. É tudo calúnia isso aqui que eles estão falando. Bonitinho. O mês que vem é a minha vez de completar os 7 anos. Viu só? Muito bem. Vamos lá para os nossos destaques, então? Vamos. Leite, Polícia Federal já contabilizou mais de 33 milhões nas malas Na apreendidas. verdade, já aumentou esse número. O número final é de 51 milhões de reais. Quanto? 51 milhões de reais. Dá pra fazer um Gente, puxadinho aí, não dá não? Dá para fazer. Desses 33 aí, ó. Né? Já dava, né? Já dava. É que o que acontece? Gente, A é Polícia muita Federal fez uma operação que eles usaram... A Polícia Federal sempre tem nomes ótimos para as operações que eles fazem, né? Aí essa eles apelidaram de Tesouro Perdido. Acho que faz um pouco Fica a de sentido dica. aí, né? E aí o que acontece? Eles contabilizaram 42 milhões e meio de... Não, 42 e 600 mil reais e 2 milhões e 700 mil dólares nas malas que foram apreendidas em um apartamento que seria utilizado como uma espécie de bunker, assim, do ex-ministro Gedel Vieira Lima, do PMDB da Bahia. O que acontece? O Gedel, ele era ministro
E agora ele foi preso, né? Mas ele está cumprindo a prisão dele nesse momento em domicílio. E o que acontece? Só para vocês terem uma ideia, como curiosidade, levou 14 horas para a Polícia Federal conseguir contar todo esse dinheiro. Nossa. Gente, Cara, eu queria era levar muito 14 horas para contar um muito dinheiro dinheiro. meu, mas não, acho que não dá. Acho que honesto. A produção lembrou que um dinheiro honesto, meu, assim, mas não tem, né? Eu acho que o quê? Quanto tempo você leva para contar teu dinheiro, Wagner Cantori? O que eu tenho na minha carteira agora, talvez 3 segundos. Nossa, o meu em 1 segundo já posso contar. Mas enfim. É que na minha carteira tem muito papel, muita notinha, sabe? Aquelas coisas assim. Não, então... eu quero só o dinheiro, não mas aí suas você olha dívidas. pra carteira, você tem que procurar ali, aí você vai Procurar ver. bastante, Aí né, 3 segundos, não tem nada. Ah, beleza. Tranquilo. Enfim, então essa operação da Polícia Federal, ela foi um desdobramento de uma outra investigação que está buscando entender fraudes em liberações de empréstimos na Caixa Econômica Federal. E, inclusive, o Gedel Vieira Lima foi julgado exatamente por conta disso, né? Porque, supostamente, ele fazia parte de um esquema que desviava recursos de empréstimos feitos junto à Caixa Econômica Federal. Então, é bem provável, obviamente, eles ainda vão investigar, tal que boa parte desse dinheiro que foi encontrado, esses 51 milhões de reais aí encontrados nesse apartamento, fizessem parte desses valores desviados da Caixa Econômica Federal. Muito bem. Suzane, o seu destaque é um destaque triste, né? Triste. Pesado falar disso. Pesado é a palavra, triste também. Na verdade, aconteceu a semana passada, a primeira parte, né, dessa notícia, mas os desdobramentos ainda estão acontecendo. Do caso desse homem que ejaculou no rosto de uma mulher no ombro, né? No ombro, no pescoço. Isso, né? No transporte público em São Paulo. Foi. Esse foi o primeiro episódio. Ele foi preso em flagrante, mas o juiz que estava responsável mandou soltar. E a gente pode comentar depois mais para frente em relação à lei que fala sobre esse assunto. Só que um caso parecido veio a ocorrer de novo dentro do ônibus, em plena Avenida Paulista, na avenida mais movimentada que a gente tem. De novo com uma outra mulher, agora eu esqueci qual foi o dia. Não sei se foi 2 dias depois, 1 dia depois, enfim. E daí, mais uma vez... O mesmo cara, né? O mesmo cara. Ele foi assim, um na sequência do outro. Isso que eu não lembro agora, se foram 2 dias depois ou se foi 1 dia depois. Ele fez num dia, foi preso, aí no outro dia foi julgado já, aí já soltaram, e aí no outro dia ele já fez isso de novo. Então, em relação ao primeiro dia, foi 2 dias depois. Em relação ao julgamento, foi no dia seguinte já. E daí, eles puxaram a ficha dele, ele já tem outras ocorrências. Mais de 16 ocorrências de atentado ao pudor, de estupro, e aqui a gente pode depois classificar, né, discutir sobre isso, mas de ações parecidas, de abuso sexual. Ele já tinha passagem pela polícia e depois, então, um outro juiz que julgou pela segunda vez decidiu prender ele, inclusive por conta de casos antigos, assim, né? E é interessante que as vítimas, pelo menos uma delas, né, que eu ouvi o depoimento, se sentiu culpada de não ter percebido isso. Porque ali no movimento do ônibus, superlotado, todo mundo está se mexendo, todo mundo está se encostando, né? E ela falou, cara, eu me sinto um pouco culpada, porque eu não vi o movimento desse homem, senão poderia, né, de repente, ter reagido e evitado aquela situação, porque quem passa por isso, só quem sabe para poder explicar o constrangimento e sei lá, o nojo que deve ser isso tudo, né? Agora, o que a gente pode discutir aqui, junto com vocês, é em relação a questão da lei, né? Porque você, inclusive, usou a expressão constrangimento, que é uma expressão que o juiz usou, né? De contravenção penal, que não tem nenhum tipo de punição, apenas multa, né? Não é enquadrado como estupro. Dividiu opiniões, os famosos, né? Se revoltaram, se manifestaram, todo mundo se manifestou contra a decisão do juiz. Vocês lembram certinho como é que foi que o juiz... O que acontece? A expressão que ficou famosa aí nesses últimos dias sobre a decisão dele é que ele falou assim, que ele liberou o rapaz porque não houve constrangimento. E aí, essa palavra é que gerou toda a situação. Por quê? Porque dentro do termo jurídico, quando vai entender o crime de estupro, ok? O crime de estupro, quando diz que
o crime de estupro acontece é porque houve um constrangimento da vítima. E o constrangimento não é no sentido jurídico da pessoa ficar constrangida. Ai, que situação, tal. Não. Constrangimento é no sentido de forçar alguém a fazer algo contra a vontade dela. Entende? Então, nesse caso, no estupro, a mulher ou o homem que ele sofre um estupro, ele é forçado a fazer algo contra a vontade dele. No caso desse rapaz, a leitura do juiz ele não forçou essa mulher que sofreu a agressão, a gente pode dizer assim, ele não forçou a mulher a participar de nada. Ele fez algo nojento, e seja lá qual é o outro adjetivo que a gente possa querer falar, dentro do ônibus, e acabou ejaculando no ombro dessa mulher. Mas não que ele tenha forçado ela a nada nesse processo. Esse é o termo jurídico da coisa. A interpretação jurídica disso. Por isso que ele não enquadrou como estupro. No entanto, é de uma grosseria, de uma... sei lá... Não, isso levanta o debate de como a gente tem leis que são um pouco ultrapassadas, né? E de como todo esse processo precisa ser aprofundado e precisa ser revisto. Porque a crítica foi muito forte em cima do juiz que né, liberou. Mas ele estava simplesmente cumprindo o que a lei estava dizendo. Como é que o juiz vai fazer algo diferente do que a lei... É uma interpretação, ok. Mas a lei... vocês viram ali como estava muito claro, como ele se enquadrou perfeitamente no que a lei dizia mas que podia ser feito? Mas eu acredito que, assim, uma coisa é a leitura que a lei proporciona. Então, a palavra constrangimento, que no popular tem um significado, dentro desse contexto de estupro tem um outro. Claro. Agora, puxa, o juiz tem acesso ao retrospecto de um cara como esse. Já viu que ele já foi condenado tantas vezes por fazer coisas parecidas com essa e tudo mais. Mas ele nunca levou, nunca havia acontecido um caso de ele realmente ter, como a lei classifica, estuprado alguém, né? Então, mas aí é que tá o ponto. Mas você vê, o cara é doente. Completamente. Então, olha, a maior prova de que ele é doente é de que 2 dias depois dele ter sido liberado, ele fez a mesma coisa. Fazer a mesma coisa. Só que a percepção que eu tenho é que, assim, o juiz, ele tem que perceber, e a lei tá aí para isso, o seguinte: se essa pessoa é um perigo para a sociedade, você não pode deixar essa pessoa circulando livremente. Tanto é que esse rapaz aí, eu não sei para onde que ele vai depois que ele for finalmente julgado, porque no momento é como se fosse um julgamento prévio, tem um termo técnico para isso que eu não lembro, mas no caso, ele pode ir para uma prisão manicomial. Por quê? Tem problema. Ele precisa de tratamento. O Carlos quer dizer uma coisa. Eu achei interessante se você utilizou uma palavra que ele não forçou a moça a fazer nada. De fato, ele não forçou, mas ele a usou. E quando a gente pensa nessa questão de colocar as pessoas como objetos, um dado que a gente tem é de toda a violência que acontece contra a mulher, os homicídios femininos no mundo, os 5 principais países, só um não está na América Latina. Os outros 4 países estão na América Latina, o Brasil está no meio deles, e os 4 foram colonizados. E professor de história, né, já começa a falar dessas coisas, né? Não tem jeito. Mas olha só que interessante. Quando a gente tem a nossa colonização, e os portugueses vêm para cá, sobre o indígena existe o olhar de posse. Sobre o escravo, existe o olhar de posse da mesma forma. Durante toda a nossa colônia, tanto no ciclo do açúcar quanto no ciclo do café, a mulher é utilizada agora como uma forma de troca. A filha deixa de ser filha e passa a ser uma forma de lucro para o pai. Ou seja, essa visão patriarcal que a gente tem de olhar a mulher com uma naturalidade, como se fosse algo utilizado, né, ao ponto de alguém utilizar uma mulher dentro de um ônibus para saciar os seus desejos, é um reflexo da nossa história também. Uma história que é pautada na mulher objeto e na utilização das pessoas para atingir algum objetivo, né? Isso é terrível. Que, na minha opinião, e de muitas pessoas que eu andei lendo também, é considerado e classificado como violência, embora o juiz, no termo jurídico lá que você comentou, desconsiderou que não teve atitude de violência porque ele não forçou ela a fazer nada. Mas foi uma violência emocional, psicológica claro. E tudo contra a mulher. E a discussão agora que todo mundo está tendo, dos intelectuais, pessoas da área, é que precisa realmente rever a lei e mudar. Porque no caso de estupro, considerado onde há realmente esse uso da força, né, da violência mesmo, de corpo a corpo, são 6 anos de prisão. Então tem muito questionamento sobre isso. Como que ele vai pegar esse caso,
que a gente entende de ser num nível gradual, de menor intensidade. Porque esse cara é um estuprador em potencial, Né? Com certeza. Ok, deveria ser uma pena diferente. Então, isso que eles estão tentando rever, inclusive agora, no Legislativo, em tentar colocar gradualmente, de acordo com cada atitude que tiver classificada dentro do âmbito geral de estupro, entendeu? Assim como em algum momento a Lei Maria da Penha veio para ajudar a gente a entender um pouco melhor e punir melhor as questões de violência doméstica Sim. contra a mulher, eu acho que essa história que a gente está vendo aí nesses últimos dias deveria servir como um gancho para a gente repensar um pouco melhor a nossa legislação em relação ao que a gente considera como estupro. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a história do Brasil, a gente vai discutir aspectos da carreira dos nossos heróis nacionais, considerados também por muitos politicamente incorretos. A gente volta já.